Amém, amém. Boa noite com Jesus, irmãos, amém? Amém? Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor em mais esta oportunidade que Ele nos dá. Nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela internet. Mais uma noite de bênçãos teremos na presença do Senhor. Vamos fazer uma oração? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos em Tua presença, por estarmos juntos com cada um destes irmãos, para poder te adorar, te louvar, bendizer o Teu nome. Estamos aqui em gratidão, ó Deus vivo, a tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. A nossa vida aqui em prol de agradecermos ao Senhor por tantas bênçãos, milagres recebidos. Por isso viemos para te adorar. Aceite a nossa adoração enquanto nós cantamos, te louvamos, recebemos a Tua palavra em nossas almas. Pedimos isso com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos começar cantando o número 119, quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá. Vamos cantar? 119 é do nosso cenário. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia aos remidos, ó que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será. Então cante. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá. Sim, tantos como a areia da praia. Aleluia, é bom cantar ao Senhor. Vamos ao 122. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver. 122. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se a alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou.
Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente que salva e perdoa, conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Não sendo culpado, pois nunca pecou. Graças a Deus. Vamos ao 321. Enquanto isso, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. 321. Tua alma está ferida, magoado o coração, a tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus vos fala assim: ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo e eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Desperta tu que dormes, a fé traz a esperança, já raiou um novo dia em teu favor. Lembra que Deus e amor, Jesus vos fala assim: ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo e eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Se creres, meu amigo, plena paz inundará teu coração. Escuta a voz de Cristo, Jesus te fala assim: ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo e eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Amém. É bom cantar, é bom louvar ao Senhor, é bom ouvir a palavra. Vamos cantar Somente Crer. Irmão Sandro é quem vai nos trazer o recado de Deus nesta noite. Você canta? Vamos cantar? Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Senhor Deus, nós temos necessidades do Senhor, Pai. E é isso que nos traz à tua casa, Pai. É porque nós sabemos que algo grande nos espera. E nós sabemos, Pai, que o que vai nos colocar nessa promessa tão grandiosa é a tua palavra.
Ó Deus, que nessa noite a Tua palavra, Pai, possa nos mover, de forma que nós possamos sair daqui melhores, Pai, mais conscientes, Pai, de quão tremendo é esta mensagem, é esta palavra, de quão grande e tão alto nós estamos, Pai. Senhor Deus, nós te pedimos humildemente, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Uma boa noite com Jesus, irmãos. A leitura da Escritura nesta noite é em Jó 42, começando no versículo 1. Jó 42. Eu estava pensando, hoje eu tive a oportunidade de estar com um irmão que eu muito amo, e ele deve estar escutando nesta noite a transmissão. E eu gosto muito de estar com ele, é o irmão Marcos, porque sempre quando nós estamos juntos, nós falamos da palavra, da mensagem. E hoje eu estava ali chorando com ele, dizendo: irmão, quão tremendo é estar na presença de Deus. Eu acho que nós devíamos valorizar tanto o que nós temos, porque é tão grandioso o que nós temos, que muitas vezes nós chegamos a perder a noção de tão grandiosa é esta mensagem. E eu estava dizendo para eles, irmãos, dentre várias experiências que eu já tive com Deus, eu estava comentando com a minha esposa hoje, sempre quando o pastor me convida para trazer uma humilde palavra para os irmãos, eu tenho o hábito de me recluir e eu busco orar para que eu possa assumir o púlpito. E uma certa feita, um irmão, ele morreu, um irmão filho de uma irmã, ele morreu atirado. E ele foi enterrado ali no hospital no cemitério do Novo Gama, ali no Pedregal. E eu acho ali muito bonito aquele lugar. E dali dava para ver uma chácara que eu tinha ali em Valparaíso. E o pastor, nesse dia, ele pediu que eu pregasse na igreja, numa quarta-feira. E assim que terminou o velório, eu já saí dali muito compungido em ver aquele jovem naquela condição, sendo que ele poderia estar ali conosco, no nosso meio, mas ele fez uma opção, uma escolha errada. E ali o pastor pediu que eu pregasse. Eu sempre tive muito temor pelo meu pastor. E ali eu fui para a minha chácara, e aí eu estava falando para minha esposa, que ali eu sentei num banco que tinha ali, e eu comecei a olhar para o pôr do sol, o sol estava se pondo ali. E ali eu comecei sozinho naquele lugar, ali não tinha ninguém, nós não estávamos morando na chácara, era só eu e a natureza. Eu amo a natureza, eu adoro a natureza. E ali eu comecei a chorar sozinho ali, e eu pude perceber que a presença de Deus naquela hora foi muito forte ali. Eu pude sentir a presença do anjo. Eu estava falando até com a minha esposa, que foi algo muito tremendo, que eu fiquei até um pouco assustado. E ali eu comecei a orar, e ali eu entrei numa atmosfera muito tremenda. Eu entrei numa atmosfera sozinho ali, que eu jamais desejaria ter que voltar para a cidade, eu jamais desejaria ter que voltar para o meio dos homens. E eu clamei a Deus, eu falei: se o céu é muito melhor do que isso, meu Deus, como não é o céu? Como não é o céu, meus irmãos? E eu penso que nós devíamos
valorizar mais o que nós temos, buscar Deus com mais força. Tudo que o diabo quer, eu estava falando para minha família, é que nós, como cristãos, não experimentemos do sobrenatural de Deus. Porque quando nós experimentamos disso, nós aprendemos a ter mais confiança, nós sentimos mais desejos do céu, nós sentimos mais desejo de ser cristãos, nós sentimos mais desejo de ler mensagem, ler Bíblia, porque o lugar mais tremendo que um homem pode estar é na presença, é na atmosfera de Deus. É glorioso. Mas vamos ler a Bíblia em Jó 42. Então, todos acharam. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, eu quero que os irmãos prestem bem atenção nisso. Por isso, relatei o que eu não entendia. Coisa que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Como o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Agora te veem os meus olhos. Podeis vos assentar. O profeta de Deus, para esta era, ele pregou algo, uma mensagem tremenda sobre essa escritura. Eu estava lendo ela, que se chama Ouvi, mas agora eu vejo. Agora algo me chamou a atenção, porque Jó, ele era um homem, se você pegar o versículo 1 de Jó, você vai ler que Jó, ele andava com Deus, ele era um homem reto diante de Deus. A Bíblia fala, ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então Jó, ele era um exemplo de crente. Jó era aquele cristão, eu penso comigo que talvez um homem humilde, mas que dedicou muito a sua vida em servir a Deus, em ser sincero com a palavra de Deus, em ser sincero com as coisas de Deus. E o profeta, na mensagem O Testemunho de uma Verdadeira Testemunha, ele fala algo tremendo. Ele diz, Davi no Espírito, como eu gosto de referir a isto assim, como Jesus disse ali, porque Davi, no Espírito, o chamou de Senhor. Davi, não Davi, porém Davi no Espírito. Há muita diferença, meus irmãos, entre Davi e Davi no Espírito. Há muita diferença entre igreja e igreja no Espírito. Porque Davi no Espírito o chamou de Senhor. Se ele era seu filho, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, eles poderiam perguntar, não respondê-lo, mas não fazer-lhe mais pergunta depois disto.
Porém, Davi, no Salmo 21, caiu no espírito, e quando ele caiu, ele até mesmo deu as palavras que ele murmurou na cruz. Ele está falando que as palavras que Jesus murmurou na cruz. Meu Deus, por que me desamparastes? Todos os meus ossos, eles me contemplam, e como eles transpassaram minhas mãos e meus pés? O profeta, meus irmãos, minhas irmãs, ele está dizendo que todos nós temos um homem carnal e um homem espiritual. Deus, ele quer tratar com nós através do homem espiritual e não do homem carnal. E eu penso que tudo hoje promove uma atmosfera para nós desenvolvermos o homem espiritual, carnal, quando nós deveríamos estar alimentando o homem espiritual. Jó, por ele ser temente a Deus, por ele ser sincero, por ele andar correto na presença de Deus, por ele buscar Deus mais que tudo, buscar estar nessa atmosfera espiritual todo o seu tempo, Jó, ele teve que atravessar um período difícil na sua vida, porque Deus permitiu que o diabo tentasse a Jó. Até então, Jó estava ouvindo coisas maravilhosíssimas, mas a partir do momento que Jó passou por aquela provação, por aquele teste, ele pôde sussurrar de forma tão grandiosa, falou: agora eu não ouço mais, mas agora eu posso ver a Deus. O profeta, eu vou ler para os irmãos, ele fala que a única forma de nós vermos a Deus é sendo provados e tentados. Porque é na prova, é na tentação, que nós vamos definir um comportamento para sermos mais cheios do Espírito Santo. E isso é uma grande verdade, porque outro dia o pastor Adalto pregou algo que muito me chamou a atenção. Ele falou, no Egito, quando o povo estava no Egito, a coluna de fogo não podia tratar com o povo no Egito. Deus tinha que promover uma saída para Moisés, para ele amargar um deserto, para ele passar por um teste, para ele passar por uma prova, para ele ter um encontro com a sarça ardente. Ele teve que sair, ele teve que se purificar, ele teve que passar por um teste, para que ali ele pudesse manifestar a natureza de Deus nele. E a Bíblia fala que a coluna não, o pastor pregando, eu achei tremendo, porque a coluna não podia se manifestar ali por causa do pecado. E o que acontece? Quando Moisés saiu, meus irmãos, quando ele se purificou, a Bíblia fala que Deus ouviu a angústia do povo lá, e que Deus desceu. A Bíblia fala, e eu desci para livrar o meu povo do Egito. E ele falou, e eu serei contigo. Agora, eu vejo algo muito tremendo nisso. Porque quando Moisés voltou para o Egito, ele já voltou sendo Deus. Ele não voltou como Moisés saiu. Ele saiu, sofreu uma purificação, sofreu um batismo na sarça para ele poder ver coisas maiores. Porque como Moisés iria chegar ali no Egito, meus irmãos, sendo um simples homem, conhecendo o poderio do Egito, conhecendo o poder de Faraó, e ele chegar ali como um homem, com a vara torta na mão, e com a convicção de que ele iria libertar aquele povo, ele tinha que ter algo maior dentro dele. Ele tinha que ter um Deus dentro dele, mostrando que ele iria libertar aquele povo e que não tinha nada que pudesse impedir aquela libertação. E eu fico pensando, meus irmãos, quantas coisas muitas vezes nós temos passado,
Nós temos sofrido quantas dificuldades muitas vezes para sustentar esse evangelho, para sustentar aquilo que nós cremos. E quando Deus está prestes a nos mostrar coisa maior, a nos promover uma libertação, a nos promover algo maior em nossas vidas, nós desistimos, nós desanimamos, quando nós temos que sustentar isso, sabendo que não é fácil. Eu imagino que não é difícil você passar, que não é fácil passar provas. Eu penso que diante das dificuldades, sim, nós esmorecemos, sim, porque não é fácil, é muito fácil falar, mas viver é difícil. Mas eu penso, irmão, que Deus nos colocou aqui, eu estava dizendo para o irmão hoje, é para animarmos uns aos outros, é para dizer assim, meu irmão, vamos prosseguir, porque o nosso descanso não é aqui. Vamos prosseguir, não desista, porque o nosso descanso não é aqui. Eu penso que isso nos torna forte, nos faz prosseguir. É tão bom uma palavra de um companheiro, quando a gente está passando momentos, e você acha um amigo, um irmão, que te dê uma palavra de consolo, que te faça seguir em frente. Aquilo nos ajuda, aquilo nos motiva, né? Mas o profeta fala na mensagem, ouvi, mas agora vejo. Ele diz que para nós vermos a presença de Deus mais forte em nossas vidas, nós temos que passar por essas provas e por esses testes. Na mensagem ouvi, mas agora vejo, no parágrafo 99, o profeta diz, agora nós perguntamos se poderíamos ver Deus. Existe alguma maneira pela qual poderíamos vê-lo? Agora, foi a única maneira que Deus tinha, provando a Jó. Ele disse, eu ouvi falar de ti com o ouvir do ouvido, mas agora eu te vejo. Eu vejo algo tão tremendo nisso, meus irmãos, tão tremendo nisso. Jó, ele viu Deus a ponto dele profetizar a sua ressurreição, a ponto dele dizer, nesta carne eu verei a Deus. Jó, ele entrou tanto em Deus, ele alimentou tanto esse homem espiritual, ele se agarrou tanto a Deus, a ponto de poder prever coisas que iriam acontecer não sei quantos mil anos atrás, a ponto dele afirmar e dizer, na minha carne eu verei a Deus. E o profeta continua dizendo, mas agora eu te vejo, mas agora te vejo com os meus olhos. Que visão, que coisa maravilhosa, meus irmãos, entrar nesse sobrenatural, nesse invisível. Aí ele diz, mas agora te vejo com meus olhos. A visão do invisível ficou clara. Ele viu a nuvem passando, ele ouviu o clarão do relâmpago, ouviu e viu o soar do trovão, talvez em um dia claro, e ele viu que Deus estava naquela nuvem e naquele relâmpago. Ele pôde ver Deus com os seus olhos naturais. Vem, porque o invisível foi feito visível. A visão visível de outros foi então vindicada, esclarecida para os olhos naturais. O profeta, na mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha, ele falando de Joel, ele diz, diga-me, o que poderia dizer um homem que fosse nascido de uma mulher de poucos dias e cheio de problemas?
Joel era um homem simples, que falava de lacusta, que falava de gafanhoto, que falava do dente do leão, que convivia com a natureza, mas ao mesmo tempo ele vinha condenando aqueles profetas, os falsos profetas, ele vinha condenando aquela adoração no templo, mas ele não, e isso mostra que Joel, ele conhecia os dois lados, ele conhecia um lado religioso, ele conhecia um lado formal, mas o espiritual de Joel não permitiu que esse lado religioso, que esse lado formal, que estava tomando conta ali de Jerusalém, talvez, apagasse ou roubasse a sua fé diante de Deus. Ele não permitiu, meus irmãos, que aquilo pudesse apagar o homem espiritual que tinha dentro dele. E o profeta fala, Joel, um homem simples, um homem que fosse nascido de mulher. O profeta continua dizendo, de poucos dias e cheio de problemas, isso é o que ele é. Diga-me, o que poderia agitar o seu ser mais íntimo? O que poderia agitar o íntimo de Joel? O que poderia agitar aquele homem ao ponto dele citar uma das maiores profecias que poderia ser citada na Bíblia? Sabe o que movia o íntimo de Joel, meus irmãos? Era o alimento dele, era o que ele comia durante o dia, era o que ele priorizava durante o dia, era o compromisso que ele tinha com Deus, era o compromisso que ele tinha com Deus diante da natureza ali, que eu posso imaginar aquele Joel sentado ali debaixo de um pé de uma árvore, olhando as estrelas, orando a Deus, clamando, e aquilo ali ia movendo o seu íntimo, e aquilo fazia crer mais, acreditar mais. Oh, irmãos, isso é grandioso, porque o profeta continua dizendo, diga-me, o que poderia fazê-lo? Nada a não ser uma inteligência suprema, grande e poderosa. E o profeta diz, Deus. Essa é a única coisa que poderia fazê-lo atingir um mortal, um homem nascido de mulher, e é cheio de inquietação, e de bem poucos dias, como Jó 14 disse, saiu como a flor e se seca, sim, é consumido, rende o espírito. Porém, nesse tipo de pessoa, o espírito com letra maiúscula, a inteligência de um grande e poderoso Deus, pode romper todas as barreiras e tempo. Oh, irmãos, o grandioso Deus, rompendo todas as barreiras, rompendo todo o tempo, rompendo tudo, e achando um homem humilde, achando um Joel, ali temente, um Joel que a sua alma clamava por esse Deus, um Joel que o seu espírito chorava por esse Deus, e ali Deus veio, rasgou tudo aquilo, rompeu todas as barreiras de tempo, e o profeta diz, pressionar através dali com o seu espírito, e mostrar a um mortal o que aconteceria. E o profeta fala, aleluia! Por quê? Porque Deus estava falando, o profeta estava falando de algo tremendo, grande Deus, poderoso, Criador dos céus, rompendo barreira, rompendo atmosferas, e indo encontrar com Joel, para manifestar uma das maiores profecias que pode ter na Bíblia. Sabe qual é? Que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre os cristãos, e que as mesmas obras que Jesus fez, nós a faríamos. E ele continua dizendo, se isso não é um testemunho do Deus vivo, o que é um? O que é um que pode dizer antes que aconteça,
Amém. Que pode ver antes que aconteça e predizer com inteligência e exatidão perfeita que aconteça precisamente da maneira que ele disse? Se isso não é um testemunho, o que é um? O que poderia falar mais de um Deus vivo? Seguramente ele é uma testemunha. Ele é uma testemunha, porque ele fez a opção correta de se colocar ao lado de Deus com sinceridade. Eu penso que não foi fácil para Joel, mas Joel viu coisas grandiosas. Ele não somente ouviu como Jó, ele não somente escutou coisas maravilhosíssimas, mas ele pôde ver coisas maravilhosíssimas. Ele pôde ver uma das maiores profecias da Bíblia, que seria: no último dia Deus derramaria o seu Espírito sobre a sua igreja. E isso aconteceu nos dias de Pentecostes. Meu Deus, que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Ele teve a visão de Deus. Aí o profeta, na mensagem, o homem chamado por Deus, ele diz: como poderemos ver e não somente ouvir? Agora, meu argumento é este: que Jesus Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se ele é o mesmo, ele tem que ser o mesmo em todo o princípio, o mesmo em poder, o mesmo em força, o mesmo em todas as coisas que ele foi. E quando aqui na terra houve alguns gregos que uma vez vieram e disseram: senhores, queríamos ver a Jesus. E eu creio que esse é o desejo de cada homem ou mulher que já ouviu falar de Jesus. Quer vê-lo? E se ele não é o mesmo, então nós não podemos vê-lo. Mas se ele é o mesmo, nós podemos vê-lo. Ou disse ele algo errado? Ainda um pouco, João 14:19, ainda um pouco, e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu, pronome pessoal, estarei convosco, mesmo em vós, até o fim da era. O profeta fala que a única forma de nós vermos Deus é sendo provados e tentados, porque as provas, as tentações, elas nos purificam, elas nos colocam num lugar de batismo do Espírito Santo. Se você é tentado, se você é provado, é Deus te lapidando, é Deus te querendo mostrar coisas maiores. E o profeta fala que a única forma de nós vermos Deus, como Jó viu, como Joel viu, como Jeremias viu, como Isaías viu, é só tendo o Espírito Santo dentro de nós. E eu fico pensando, meus irmãos, o único povo na face da terra que pode dizer: eu vejo Deus em sua palavra, eu vejo Deus em sua mensagem, é a noiva eleita de Jesus Cristo. Porque se nós conseguimos ver esta mensagem, se nós conseguimos ver essas revelações bíblicas, é porque você tem o Espírito Santo em você. Agora o profeta fala algo mais tremendo. Ele fala que se você tem o Espírito Santo em você, você vai realizar as mesmas obras que Jesus realizou. Você vai realizar a mesma obra que Isaías, que Jeremias, que Joel realizaram. Porque o Espírito Santo, o fato de você aceitar essas revelações, essa revelação divina, profética, isso mostra que esse batismo está em você. Pode não estar numa totalidade, mas dizer que nós não temos também seria uma mentira. E eu fico pensando, Simeão,
eu fico pensando aquele homem, um homem que rendeu-se a Deus, um homem que se dedicou a Deus, um homem que se rendeu totalmente a Deus. E ele teve uma visão espiritual de que ele viria o Filho de Deus, Jesus Cristo, antes da sua morte. Meu Deus! Oh, irmãos, como é tremendo nós estarmos na presença de Deus. Porque eu penso que quando Jesus nasceu, algo já tinha mexido com o interior de Simão. A Bíblia relata a história de Simão e Ana em Lucas 2. Simeão e Ana, Lucas 2, capítulo 2. Mas eu penso, quando eu leio essas escrituras, eu penso que no nascimento de Jesus, no espírito que Simeão estava, na posição que Simeão estava, alimentando o homem espiritual, quando Jesus nasceu, algo dentro dele já clamou. Eu penso que algo dentro de Simeão já clamou. Falou, o que eu esperava está por vir. Eu nunca me esqueço, o pastor Adalto pregando em Piripiri, João Batista, antes de Jesus chegar, ele já tinha dito, ele está entre nós. Irmãos, isso é tremendo, porque eu penso que Simeão estava ali em Jerusalém, ali na porta ali daquele templo. Quando Jesus chegou, que Maria chegou ali com José, Simeão, ele não se intimidou, ele não pensou, ele foi ali ver Jesus, porque ele estava convicto que ali estava o Filho de Deus. Porque o espírito que regia Simeão era o espírito que estava nos braços daquela mulher. E ele falou, agora eu posso descansar, porque eu sabia que antes da minha morte eu viria o Filho de Deus. Oh, irmãos, se nós entrarmos nessa atmosfera, se nós alimentarmos esse homem espiritual, coisas tremendas irão acontecer no nosso meio, coisas sobrenaturais. Eu estava lendo essa história aqui, o profeta, ele fez uma campanha em Arkansas, na cidade de Jonesboro, não sei ler esse nome. Ele fez uma campanha e tinha 25 mil pessoas naquela campanha, 25 mil. E coisas tremendas estavam acontecendo ali. Dentre uma senhora na ambulância, e tinha um senhor clamando que o profeta fosse até aquela ambulância. E chegou ali, tinha uma mulher que ela tinha morrido, filha de um missionário, não me lembro bem. E ele orou por aquela mulher, e aquela mulher ressuscitou na hora. Ela abriu os olhos na hora. E quando ele ia saindo da ambulância, ele tinha que voltar para a reunião, mas era muita gente em volta da ambulância, de forma que ele não podia andar. E ele conseguiu sair por uma outra porta, e ele teve que colocar um casaco e voltar para o púlpito, mas ele tinha que passar em meio à multidão. Mas ali tinha uma menininha cega, que ela tinha ouvido falar no rádio que naquela cidade estava sendo visitada por um homem usado por Deus que poderia dar vista para ela. Mas eu penso, o que levou aquela menina naquele lugar? O que levou aquela menina naquele lugar era um clamor que tinha na sua alma, era um clamor que tinha dentro dela, que ao ouvir a voz do profeta, ela percebeu no seu íntimo
que ali era Deus. E sabe o que ela fez? Ela falou: papai, me leve naquela reunião, que eu serei curada. Eu vou ler a história para os irmãos. E ele voltando, quando ali chegou a tenda, foi o que eu falei, ele estava voltando, estava completamente cheia. Não obstante a chuva, as pessoas estavam paradas por todas as partes. Ele tratava de abrir passagem por entre a multidão, porém ninguém lhe prestava atenção, pois não sabiam quem era, nunca o haviam visto. Dia e noite se mantinha cheio o tabernáculo, ninguém saía dele, a menos que fosse para comprar algo de comer ou por alguma outra necessidade. Quando passava, o irmão Brana ouviu um gemido muito comovedor. Irmão, isso mexe com a minha alma. Isso mexe. Porque aquela menininha estava ali gemendo. Ela tinha perdido o pai dela em meio àquela multidão. Ela estava perdida ali naquela multidão. Imagina, 25 mil pessoas naquela reunião. Uma pobre menininha, cega, perdida no meio daquele povo. Mas ela tinha um clamor maior na alma dela. Ela estava alimentando o espiritual. Ela não estava alimentando o carnal. Deus tinha falado com ela uma noite antes. E ela pôde ver a cura dela. Aí o profeta ouviu um gemido muito comovedor. Papai, papai, gritava alguém. Ao olhar, viu uma moça de cor, cega, que se movia entre a multidão. Havia perdido seu pai e aparentemente ninguém lhe ajudava a encontrá-lo. Perdida, meus irmãos, perdida no meio daquela multidão. Isso fala que para nós chegarmos a Deus, nós vamos ter que sofrer, nós vamos ter que pagar um preço, nós vamos ter que renunciar. Ela estava pagando o preço da cura dela, ela estava ali perdida, as pessoas empurrando, todos queriam ser curados, todos queriam chegar até o profeta. Havia perdido seu pai e aparentemente ao irmão, e ninguém lhe ajudava a encontrá-lo. Isto comoveu ao irmão Brana. O irmão Brana ia voltando da tenda, aí quando ele menos esperava, eu penso que aquela menininha clamando ali, algo tocou o profeta. Algo tocou o profeta. E ele viu aquilo. Eu penso que quantas pessoas poderiam ser curadas ali. Mas aquela menininha chamou a atenção de Deus. Isto comoveu o irmão Brana e, detendo-se em seu caminho, fez com que a menina tropeçasse com ele. Perdoa-me, ela dizendo. Perdoa-me, Senhor, disse ela, sabendo que havia tropeçado em alguém. Sou cega e tenho perdido a meu papaizinho e não posso chegar ao ônibus. Meu Deus, de onde és? Ele perguntou. O irmão Brana, sou de Mênfis, respondeu ela. Que fazes por aqui? Eu penso que o profeta, olhando naquela menininha, amoroso como ele era, ele olhou para aquela menininha e falou: o que fazes aqui, minha filha? Sabendo que havia tropeçado em algo, eu sou cego e tenho perdido a meu paizinho. E não posso chegar ao ônibus. De onde é? Lhe perguntou o irmão Brana. Sou de Mênfis. Respondeu ela. Que fazes por aqui? Lhe perguntou ele. Vim ver ao curador, respondeu ela. Como soubeste dele? Inquiriu o evangelista, o profeta.
Esta manhã ouvi algumas pessoas falarem pelo rádio, os quais afirmavam haver sido surdos, mudos e haviam sido curados. Ouvi de um senhor que recebia uma pensão por ser cego, e ele disse que agora podia ler a Bíblia. Oh, como Deus falou com aquela garotinha, meus irmãos. Quantas pessoas poderiam ter visto aquilo? Quantas pessoas poderiam estar ali no lugar daquela menininha? Quantas pessoas poderiam estar no seu lugar, no meu lugar? Mas Deus escolheu a mim, a você, minha irmã, para fazer parte desse ministério que nunca houve um na terra igual a isso. E ele disse: esta manhã ouvi algumas pessoas falarem pelo rádio, as quais afirmaram haver sido surdas e mudas, e haviam sido curados. Ouvi de um senhor que recebera pensão e poderia ver a Bíblia, ler a Bíblia. Senhor, continuou ela, eu sou cega desde menininha, e catarata me cegou. O doutor disse que me havia coberto o nervo óptico, e que se me operasse, poderia resultar em pior. E é assim que Deus trabalha. É com quantidade menor, é com impossibilidade, é quando um médico não pode mais. Mas se nós não levarmos o nosso homem espiritual a entender isso, nós vamos ficar clamando por algo que já é nosso, que é de direito nosso, e que o diabo não tem poder para nos tirar. Mas nós temos que alimentar o homem espiritual para ele entender isso. Minha única... Aí o doutor, 5 minutos, estou terminando. E disse agora, ele disse, e que me operasse, poderia em pior. Minha única esperança é conseguir ao curador. Ela estava falando com ele. Ela não sabia que era o profeta. Então Deus me curará. Soube que esta é sua última noite aqui. Me disseram que não poderia me aproximar da tenda, e agora papai tem se perdido de mim na multidão. Você me ajudará a regressar ao ônibus? Ela falou. Aí o diabo vem: não, você não vai chegar na tenda, porque se você chegar na tenda, você vai receber a sua cura. Ela disse: me falaram que eu não poderia chegar na tenda, mas tinha algo dentro dela que era mais forte do que as investidas de Satanás. Tinha algo dentro dela que clamava mais forte do que qualquer impedimento. E ela falou: eu vim e vou ser curada. E aí, como eles não deixavam ela entrar, Deus levou o profeta lá. Mas ela não perdeu a sua convicção. Aí ela disse: me disseram na porta de aproximar da tenda, agora papai tem se perdido. Você me ajudaria a regressar ao ônibus? Por certo, a menina não sabia com quem estava falando, nem tão poucas pessoas ao seu redor. Portanto, se perguntavam quem seria aquele que estava falando com a ceguinha. Então o irmão Brana, para provar sua fé, lhe disse: e crês tu em todas as coisas que tenho te contado? Especialmente hoje, quando há tão bons médicos? Sabe qual foi a resposta dela? Sim, Senhor. Ela estava convicta da cura delas. Isso aqui era uma menininha espiritual que cria, acima de tudo, que Deus é Deus o suficiente para curar ela. Que Deus é poderoso o suficiente para dar vista para ela. E ela disse: sim, Senhor. Respondeu ela: os médicos não têm podido fazer nada por mim. Eu creio que a história do anjo que apareceu ao irmão Brana é certa. Se você tão somente pudesse me levar aonde está esse homem, então seguramente poderei conseguir meu pai. Por quê? Olha que afirmação. Ela falou: o senhor me leva aonde está o curador, que
que eu não vou ter que pedir ajuda para mais ninguém. Eu mesmo vou encontrar o meu Pai. Oh, Deus, isso é grandioso, irmãos. Isso está vivo, isso está latente no nosso meio. Isso foi demasiado para o irmão Brana. Ele inclinou seu rosto enquanto lágrimas corriam por suas faces. Não podia resistir ao ouvir aquelas palavras que revelam a fé tão singela que possuía aquela garotinha. Logo levantou seu rosto e lhe disse: jovenzinha, talvez eu seja a pessoa que tu buscas. Imediatamente ela se agarrou ao evangelista dizendo: é você o curador? É você? Diga-me, por favor. Gritava ela. Gritava ela, e com lágrimas em seus olhos lhe rogava: Senhor, não me deixes, tenha misericórdia de mim, que sou cega. Esta cena nos traz à memória o compositor cego Fanny Crosby, quem escreveu: não me passes, não me ouvides. Terno Senhor, muitos gozam tuas mercês, ouve o meu clamor. Ela havia ouvido de outros que haviam recebido a vista, por isso havia vindo crendo que se tão somente pudesse conseguir encontrar a irmã Brana, ela também receberia a vista. Eu não sou o curador, o irmão Brana falando, eu sou o irmão Brana. Jesus é o curador. Lembra que eu falei no início? Que as provas é para nos purificar, para nos elevar, para o Espírito Santo nos encher, para que nós possamos manifestar as obras que Jesus manifestou. Não foi isso que eu disse? Essa menininha, ela passou por um tempo difícil, mas ela cria, ela tinha algo espiritual dela que não deixava de existir, e assim tem que ser com cada um de nós, meus irmãos. Não deixe que o diabo te desanime, te afronta, porque você tem algo dentro de você maior do que o que ele tem. E ela continuou dizendo: irmão Brana, ela receberia, eu não. Aí disse orando, ela havia ouvido de outros que haviam recebido a vista, por isso havia vindo crendo, então somente pudesse conseguir encontrar o irmão Brana. Ela também recebeu. Eu não sou curador, Jesus Cristo é o curador. Então mandou a menina inclinar seu rosto. Oh, eu posso imaginar que é a cena. E o seu rosto, e orando disse: Senhor, uns 1900 anos atrás, uma velha e pesada cruz marcava as ruas de Jerusalém, cobrindo as ensanguentadas pisadas do Mestre. Você pode imaginar essa cena? Você pode imaginar Jesus cruzando aquelas ruas de Jerusalém, com aquela cruz, talvez num dia ensolarado, depois de ter sofrido todo tipo de afronta, depois de ter sofrido todo tipo de coisa ruim que um homem podia fazer para o outro, e eles fazendo aquilo com o próprio Deus, e ele tendo que arrastar aquela cruz ali, e arrastando o seu próprio sangue, e o diabo achando que ele tinha vencido, quando ele estava fazendo aquilo por mim e por você, para que nessa noite nós pudéssemos sair daqui clamando vitória. William Brana lembrou disso ao orar por aquela menininha. Ele não lembrava do Calvário como uma cena bonita. William Brana não lembrava do Calvário como uma cena costumeira, como estão fazendo por aí. William Brana sabia que ali era um Deus materializado em homem, pagando o preço, a dor, o pecado de todos nós. E ele lembrou daquilo a favor daquela menininha. E ele clamou, e ele orou essa oração: Senhor, uns 1900 atrás, uma velha e pesada cruz cobrindo ensanguentadas pisadas do Mestre. Caminhando ao Calvário, caiu seu debilitado corpo sob o pesado madeiro. Então chegou Simeão, o sirineu, e lhe ajudou a carregar tão pesada cruz. Senhor, aqui está uma da descendência de Simão, tombando na escuridão.
Aqui está uma menininha, Senhor, ajudando a carregar a sua cruz, crendo, pagando, renunciando. Aqui tem uma das nossas, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar o quadro dela. Faça isso, Senhor. Faça isso. Faça isso, Senhor. O Senhor pode mudar o quadro da irmã Thaís. O Senhor pode mudar o quadro de qualquer um aqui nesta noite. Se Deus tiver que fazer isso para nós crermos mais, Ele faz. Irmão Simão Sirineu, eu sei que tu entendes, Senhor. Então de repente a menina clamou: uma vez estive cega, porém agora eu vejo. Porém agora eu vejo. Ela não ia precisar mais de ajuda. Ela não ia precisar mais de ninguém, porque ela ia para casa sozinha. Talvez ela nunca tenha visto a face do seu pai, mas ela ia caminhar naquele meio daquele povo lá, sem ninguém derrubá-la, sem ninguém empurrá-la. E eu penso que uma hora daquelas ela ia escutar a voz do seu papai, e ela ia olhar para o rosto daquele papai dela e falar: papai, você é tão lindo. Nós não podemos deixar Jesus na história, meus irmãos. Oh, Jesus, tenha misericórdia. O Espírito Santo é a nossa testemunha, meus irmãos. Ele é a prova, Ele é o selo, Ele é os direitos genuínos, Ele é o documento abstrato de cada palavra que Deus falou. Amém? Ele é uma testemunha que Cristo vive, e porque Ele vive, nós também vivemos. Ele é a afirmação genuína. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Você pode dizer aleluia? Está fraco, pode ser mais forte. Aleluia. Amém. Isso combina com as nossas almas, não é verdade? Isto combina com as nossas almas e nós nos sentimos bem em ouvir o que Deus tem para nós. Um abraço fraternal a todos vocês que nos acompanharam nesta noite pela nossa página na internet, Tabernáculo da Fé, brasilia.org.br, esta página que leva todos os nossos cultos que temos aqui em Taguatinga e também em Novo Gama, no bairro Pedregal. São bênçãos a nosso favor, o que Deus tem para nós, bênçãos insondáveis. Diariamente você tem por esta página 2h30 de programa, Rádio Fé FM de 7 às 8, 88,7 FM, de 7 às 8 da manhã diariamente. De 8 às 8h30, Sara Brasil FM, de segunda a sexta, 99,7. E de 11 ao meio-dia, de segunda a sábado, na Rádio Redentor, AM 1110. E aos domingos, das 12 às 13 horas. Tudo isso você pode acompanhar pela nossa página. É uma bênção, também pela nossa página no YouTube, Facebook, tudo transmite bênçãos para nós. Vamos mandar um abraço então a vocês que nos acompanharam nesta noite. Irmã Cida e família em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, irmão Marinângelo em Brasília, Distrito Federal, irmã Geralda Dias em Águas Lindas, Goiás, irmão Rafael e a irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais, irmão Jacir Marques, irmã Marta em Matão, São Paulo, irmão Leonardo Leite em Ceilândia, Distrito Federal, irmão Jonas e família em Uberlândia, Minas Gerais, irmã Maria Olímpia em Lusiânia, Goiás,
Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Magno Mangueira e família em Valparaíso, Goiás. Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Clares em Jaú, São Paulo. Irmão Valdinei e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Valmir e família em Laranjeiras do Sul, Paraná. Irmão José Correia, irmã Febe, irmão Lucas, irmã Giovana em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmão José Rufino em Sol Nascente, Goiás. Irmão Anésio em Gama, Distrito Federal. Irmã Arlinda Nery em Valparaíso, Goiás. Irmão Jonathan e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Inaldo e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Marcos Roberto e família em Jardim Gá, Goiás. Irmã Ildevânia e família em Teresina, Piauí. Irmã Coraci em Aciara, Goiás. Irmã Maria de Lourdes e família em Lusiânia, Goiás. Irmão José Ailton em Santo Amaro, São Paulo. Irmã Celine e família em Caraguatatuba, São Paulo. Irmão Pedro Lucas e família em Céu Azul, Goiás. Irmão João Leite, irmão Agostinho em Jardim Gá, Goiás. Irmã Brenda em Gama, Distrito Federal. Irmã Eliane Fontelli em Jardim Zuleika, Goiás. Irmã Poliana em Ponte Alta, Distrito Federal. Irmão José Orneide em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão João Batista em Planaltina, Distrito Federal. Irmão Alberto Souza e família em Palça Nova, Paraná. Irmão Crenilson em Planaltina, Goiás. Irmão Eliseu Souza em Valparaíso, Goiás. Irmã Mazarello em Asa Norte, Distrito Federal. Irmã Mazé em Fortaleza, Ceará. Irmão João Júlio em São Sebastião, Distrito Federal. Irmão José Inácio em Novo Gama, Goiás. E a irmã Jeane Cunde, também Goiás, um total aqui de 180 conexões. É uma bênção para nós, para o seu lar, você ter isto, poder termos acesso a estas bênçãos hoje, muito fácil. E logo pela manhã nós temos também a palavra do dia com o nosso pastor, a partir aí bem cedo, né? Você ligou seu computador, seu celular, você já tem a palavra do dia na sua palma, na palma da sua mão, pela nossa página, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Você tem estas bênçãos, a qual você pode compartilhar. São 5, 6 minutos de uma palavra de evangelismo. Não seja egoísta, compartilhe estas bênçãos, né? Compartilhe isso. É a sua maneira de você evangelizar. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus por mais estas bênçãos que recebemos. Nós não temos aqui em mãos nenhum pedido de oração, mas se há alguma necessidade aqui no tabernáculo ou mesmo pela internet, levante uma de suas mãos e Deus irá te atender mediante a sua fé. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra foi pregada e isso encaixa com as nossas almas, isso nos faz bem, nos anima a continuar. Se porventura há entre nós um doente, necessitado, nós cremos no poder da cura, da libertação. O poder da palavra pregada tem, ó Deus vivo, poder suficiente para curar, libertar, dar vitória, dar abrigo, ó Deus vivo, dar conforto, dar ânimo, dar coragem. Sustente a cada um debaixo da Tua potente mão. Guarda-nos, ó Deus vivo, a cada um que volta aos seus lares, aqueles que nos acompanharam pela internet, sejam todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você pode ir ao tabernáculo em Novo Gama amanhã, vá, culto abençoado de oração. Se não, acompanhe-nos e faça ali o seu altar de onde você estiver. Amém? Que Deus os abençoe, cumprimente um ao outro, dizendo Deus continue te abençoando e até sábado próximo aqui, às 18 horas. Deus os abençoe.